Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade aí às conversas sobre processo penal 2, vamos tratar rapidinho sobre o procedimento sumário. Nós vimos em aulas anteriores que a estrutura do processo penal brasileiro, no que se refere aos procedimentos, sofreu uma influência muito forte da 11.719 de 2008, que mudou, digamos, a natureza jurídica dos procedimentos. Antes, ele tinha como base uma estrutura baseada na qualidade da pena, e hoje o que nós temos é uma estrutura procedimental que leva em consideração a quantidade da pena, ou quantidade das penas. Então, já conversamos sobre o procedimento regra, que é o procedimento comum ordinário, e agora eu vou tecer alguns comentários com relação ao procedimento sumário. O procedimento sumário ele vem no 531 do CPP. E ele é aquele procedimento quando os crimes, na sua pena máxima, não ultrapassam 4 anos. E aí, por uma consequência lógica, em virtude da existência do rito sumaríssimo, o rito sumaríssimo, que trata das infrações de menor potencial ofensivo, que são todas as contravenções penais previstas lá no Decreto-Lei 3688 e 41, e todos os crimes cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos, então a consequência lógica é que os crimes que serão atendidos pelo rito sumário são aqueles que estão exatamente entre esse intervalo de 4 a 2 anos. O rito sumário, como o próprio nome já sugere, ele é um rito mais enxuto que o rito ordinário, que é a regra do sistema, sendo inclusive para o sistema subsidiário, ou seja, tudo que faltar nos outros procedimentos especiais, a gente vai buscar as regras da base, as regras lá do rito ordinário. Então, sem mais delongas, o procedimento sumário ele tem algumas particularidades, sem esquecer e subsidiariamente atender à estrutura regra do procedimento ordinário. Eu coloquei aqui no seu material que, nos termos do 538, ele pode atender a uma infração de menor potencial ofensivo. Nós vamos ver isso quando estivermos a conversar sobre o rito sumaríssimo da Lei 9.099/95. Basicamente, tem duas situações. Quando for necessária uma citação edilícia, já que o rito sumaríssimo não aceita citação por edital, nem por hora certa, e quando da complexidade da prova a ser averiguada naquele rito. Então, isso é motivo suficiente para que se adote o rito comum, o rito sumário. O rito sumário, em comparação ao rito ordinário, no que se refere ao término da instrução processual, audiência de instrução e julgamento, que lá, no rito ordinário, ela deve durar no máximo 60 dias, aqui, para o rito sumário, deve durar no máximo 30 dias. E lá no júri, quando logo a gente vai analisar esse rito especial, são exatamente 90 dias. Isso é uma previsão a título de um juízo de prognose, digamos assim. É o que se espera, mas na prática isso pode durar menos tempo ou, conforme a necessidade, mais tempo. Mas o legislador prevê exatamente esse período de tempo para que a audiência de instrução e julgamento ela se desenvolva. Aí, como eu já havia falado, ele é mais enxuto do que o rito ordinário. Então, a oralidade nele vai se fazer ainda mais presente. Então, veja, as provas deverão ser produzidas em uma única audiência. Os esclarecimentos sobre perícia e requerimentos das partes também devem se circunscrever a essa audiência. As alegações finais devem ser orais. A sentença deve ser oral, mas isso não impede de que
a gente perceba que, a depender do caso concreto, não vai causar nulidade do procedimento a necessidade, por exemplo, de se determinar as alegações finais por memoriais, né? A observação que eu faço é que se o réu aguarda preso o procedimento, para não gerar constrangimento legal, ele deve ser imediatamente colocado em liberdade, autoriza o relaxamento da prisão ou providências correcionais serão tomadas, né? Afora essas características, segue-se subsidiariamente as orientações e as regras que estão à disposição da Justiça do Jurisdicionado no que se refere ao rito comum ordinário. Então, basicamente, são essas as observações que se fazem necessárias com relação ao estudo do rito sumário, certo? Então, um grande abraço para vocês e bons estudos.